Esta é a TV PCI, direto da estrada que liga Pedreira a Amparo, onde dentro de alguns instantes nós participaremos da cerimônia de início da duplicação da SP 095, a rodovia João Beira. Essa obra está estimada em mais de 68 milhões de reais. É uma antiga aspiração do povo de Amparo e de Pedreira em função da duplicação dessa rodovia. Foram movimentos populares, inclusive com a participação da igreja, do bispo de Amparo, dos bispos de Amparo, até chegar nesse momento o início das obras que vai duplicar e reduzir os riscos de acidente na ligação dessas duas cidades. Vamos acompanhar. A obra vai das cidades de Pedreira a Amparo, uma extensão aproximada de 14 quilômetros. Nesse trecho, nós vamos ter, além de duplicação da estrada, nós vamos ter capeamento novo para os trechos que estão danificados. Vamos ter obras de arte, que são drenagens, são paredes de contenção e tem um viaduto muito importante de acesso para a SP-107 a Santo Antônio de Posse. A contratada é a construtora Ferreira Guedes. Ferreira Guedes é uma empresa extremamente tradicional nesse tipo de obra. Já tem mais de 3 mil quilômetros desse tipo de estrada feita e mais de 70 anos de existência, né? Então, o escopo do contrato vai lá, são as obras de duplicação e restauração da SP-95, do quilômetro 43,7 ao 57,5. Né? O valor do contrato, 68,6 milhões, para um prazo de 18 meses de obra. Um dos destaques da obra, né, é a pavimentação. E vocês vão se acostumar aí ao longo da execução da obra a ver diversos equipamentos lá, como rolos compactadores, acabadoras, caminhões. E, obviamente, a gente vai procurar fazer esse trabalho conjunto, repito sempre, com o DR, com as prefeituras locais, de forma que a gente minimize ao máximo o impacto à população, né? A população merece essa obra, que é uma obra importante para o Circuito das Águas, né? Uma região muito bonita. A gente quer deixá-la mais bonita com a obra, respeitando muito o meio ambiente, respeitando muito a população. Outro ponto de destaque na nossa obra vai ser junto ao quilômetro 52. No quilômetro 52, nós vamos ter esse viaduto que vai dar acesso à rodovia SP-107, Santo Antônio de Posse. Hoje, esse trevo é um local de muito tráfego e de risco de acidentes. Com a execução desse trevo, quem vem de Amparo ou Pedreira vai ter muita facilidade para pegar a rodovia SP-107. Você vai ter acesso em ambos os sentidos, e para quem sai da 107 e vai para Pedreira e Amparo, também vai ter a mesma facilidade. Então, com isso, a gente vai ganhar tempo e segurança após a conclusão dessas obras. Então, nós temos lá a extensão do trecho, que são 13,8 quilômetros, e quantidades significativas de CBUQ, para quem não sabe, é o asfalto, né? São 14 mil metros cúbicos, a base, 71 metros cúbicos, o binder, que é a base também do asfalto, são 10 mil metros cúbicos, ou seja, quantidades bastante relevantes, e para isso a gente vai ter que ter realmente uma equipe muito boa. Nós estamos colocando aqui nossos melhores profissionais, né? Controle de qualidade, e realmente o que a Ferreira Guedes espera atender da melhor forma possível aí a cidade, né? O Circuito das Águas como um todo. Eu gostaria, neste momento, de dizer que é uma alegria muito grande poder, em nome dos prefeitos do Circuito das Águas, agradecer esta obra do governo do Estado, esperada há mais de 40 anos. Nós conversávamos, né, seu Emílio, a importância que é este momento para todas as pessoas dessa região, a construção dessa obra. Gostaria de dizer que nós estamos chegando
às vésperas da Copa do Mundo. Então é uma obra que, além de beneficiar todas as pessoas, nós necessitamos desse investimento, visto que temos 2 cidades indicadas para sediar a Copa do Mundo. E eu agradeço muito, deputado Munhoz, todo esse seu trabalho. Agradeço em nome de todos os prefeitos da região. Parabéns, você que tem trazido tantos recursos para nós. Eu dizia agora de pouco que você é o anjo da guarda da nossa região. Hamilton, parabéns, parabéns a todos os prefeitos. Muitíssimo obrigado. A gente vê tantas coisas na televisão, a população acabou ficando descrente da questão política ultimamente. A gente vê história de mensalão, a gente vê história de corrupção, vê problemas, e a descrença, o distanciamento das pessoas de bem da política, eu acho que é uma distorção que a nossa sociedade está fazendo. Nós precisamos cada vez mais trazer as pessoas de bem para participar da vida pública. E por que eu estou dizendo isso hoje, nesse momento? Porque essa estrada foi um exemplo que a classe política acabou dando para a sociedade. Isso sobre o nosso timoneiro, Barros Munhoz, que conduziu, nós tivemos um trabalho que todos participaram. Todos, vários deputados, várias pessoas, e sob o comando do deputado Barros Munhoz, nós chegamos a fazer um trabalho da sociedade. Tivemos todos unidos, todo mundo trabalhando, nós tivemos os bispos, Dom Francisco, Dom Pedro, nós tivemos o setor empresarial, o Emílio, a chefa, a primeira reunião, dona Maria, nós tivemos com o Ricardo, né, Munhoz? Que nós tivemos lá junto com o Arce, estava o pessoal da chefa, enfim, nós conseguimos que a sociedade toda conjunta trabalhasse nisso. E para esse trabalho conjunto, precisa ter um espírito público, de que perceba que a questão da comunidade está acima do interesse eleitoral, do interesse financeiro ou do interesse da empresa, está acima a questão dessa obra que vem beneficiar a nossa comunidade. E isso, o presidente Barros Munhoz soube desempenhar de forma elegante, de forma competente, com muito trabalho, com muito afinco, que conseguiu que todos estivessem participando desse evento. E essa vitória hoje, que nós começamos com o governador Serra, com o governador Alckmin, que nós estamos iniciando essa obra, eu quero parabenizar todos, mas não quero deixar de gloriar aqui o nosso presidente Barros Munhoz, a quem eu peço uma salva de palmas para o nosso presidente, que soube usar toda a sua força como presidente da Assembleia para beneficiar a nossa região. Quando a gente faz uma luta, agora ela estava falando sobre a luta da ferrovia, às vezes as pessoas falam, é sonho, está distante, mas esse luto faz mais de 10 anos, faz 7 anos que nós estamos trabalhando, mas faz mais de 10, 12 anos que essa estrada vem sendo lutada por toda a região. Por isso essas lutas nós não podemos desanimar, nós precisamos estar com afinco, com dedicação, que eu tenho certeza que a vitória acaba vindo. Nós vamos falar da importância do desenvolvimento, da importância da logística, da importância da mobilidade da região metropolitana, incluindo Amparo, que praticamente faz parte da região metropolitana, como a pessoa mora no local, estuda no outro, namora no outro, trabalha no outro, todas essas questões econômicas do dia a dia, mas eu queria ressaltar algo que para mim é muito importante nessa estrada. Quantas vidas de amigos, de parentes nós perdemos nessa estrada, que eu tenho certeza que com essa duplicação, os índices de acidentes vão ser muito menores ou praticamente vão inexistir. O preço de a vida não tem preço. Uma vida, uma obra aí que foi a maior obra do Circuito das Águas. A maior obra da história do Circuito das Águas, incluindo Pedreira e Jaguariúna, essa duplicação da SP 95, em que não são 68, mais 56 de Pedreira, mais 50 milhões de desapropriações. Essa maior obra que nós estamos fazendo, essa maior obra que o governador Geraldo Alckmin está fazendo, eu tenho certeza que isso, a questão das vidas que nós vamos poupar, vale muito mais. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa região e que essa obra seja feita o mais rápido possível. Fico muito feliz, no final do meu mandato, depois dessa luta imensa de todas, tendo à frente o presidente Barros Munhoz, a gente consiga dar início a essa obra. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a todos e que Deus nos proteja.
desse acontecimento precioso para todos nós dessa nossa região, das nossas cidades de Amparo, Pedreira e Jaguariúna, por esse momento que estamos assim concretizando uma obra desejada de tantos anos e que hoje nós vemos assim a resposta que os nossos representantes estão nos dando ao pedido de tantos anos que foi feito. É uma resposta maravilhosa para toda a população de Amparo, de Pedreira, de Jaguariúna, que contribuiu com aqueles momentos em que nós fizemos juntos o pedido e que hoje, então, nós temos essa resposta. Nós ficamos muito felizes e agradecemos a colaboração do Barros Munhoz e de todos aqueles que deram sua participação, sua contribuição, para que nós pudéssemos hoje estar assim dando o início a um trabalho maravilhoso para que a nossa estrada, que era a Rodovia da Morte, nós possamos tê-la dentro de algum tempo, a Rodovia da Vida. Eu quero fazer uma menção especial ao Edmir Chedid, que trabalhou muito por essa obra durante muito tempo, a imprensa da região, os vereadores, as empresas da região. Enfim, não é uma obra que tem um pai, que tem uma paternidade. É uma obra coletiva, mas sem dúvida alguma, o que reacendeu a chama da luta foi a participação da Diocese de Amparo. Foi a partir do momento que a Diocese começou a coletar aqueles abaixo-assinados e levantar a questão das mortes que ocorriam na rodovia, porque tudo aqui mostrava a necessidade da duplicação, mas nada mostrava mais do que as mortes aqui ocorridas, porque essas chamavam a atenção de todo mundo. Então, parabéns, Dom Francisco, parabéns, Dom Pedro, que o senhor continuou também essa empreitada que hoje começa a se tornar vitoriosa. Quero fazer uma saudação muito especial à dona Ana Beira, saudar também o Jorge, que são dessa empresa fantástica, que permita chamar IP, né? Não vou chamar de Química Amparo, porque na realidade o nome de guerra e o nome que se projetou no Brasil todo é IP. Quero saudar o meu querido amigo Benedites, os dois, né? O Emílio e o Eduardo, que estão aqui presentes. E mandar um abraço para o Vicente também. Eu vim na inauguração da fazenda aqui, hein? Olha como eu já estou rodado nessa política do Brasil. Eu vim na inauguração da fazenda da chefa aqui. E, doutor Mauro, em seu nome, saudar, Paulo também, o pessoal da Ferreira Guedes. A gente teve sorte, um lado caiu com a Estrutural, que é uma ótima empresa, e o lado caiu com a Ferreira Guedes, que é uma ótima empresa. Eu acho que isso foi um prêmio para a região. Saudar o Rossini, em nome dele, todo o pessoal do DR. Eu já disse e vou repetir, eu não vou mais, jamais ser governador de São Paulo. Tive a chance de ser em 1994. Passou, não volta mais. Mas eu sempre brinco, que se um dia eu fosse, eu ia priorizar o DR. Eu ia priorizar o DR. Pelo serviço importante que presta o DR, pelas pessoas que tem, pelos trabalhadores que tem. Rossini, eu peço que você leve ao Cleito o meu abraço, ao Clodoaldo, que é o superintendente, o meu abraço, mas eu quero que você transmita esse meu abraço a todos os colaboradores do DR. Esse pessoal muitas vezes injustiçado, mas que não deixa de vestir a camisa, que faz coisas maravilhosas para o nosso Estado. Saudar também o nosso comandante do policiamento, o capitão Paulo Roberto de Lima, e o doutor Sidney Polônio, delegado titular aqui de Amparo. Minha gente, muito rapidamente, até porque não tem mais o que dizer, o que precisava ser dito já foi muito bem dito aqui. Eu só queria registrar esse sentido de união que essa obra provocou. E ressaltar o que o Hamilton já falou. Agora nós estamos em época de eleição. É natural que as pessoas divirjam, tenham suas posições partidárias, as suas posições políticas, as suas posições ideológicas. Mas é fundamental que isso jamais nos afaste e jamais impeça o diálogo entre nós todos, que de um ou de outro partido, de uma ou de outra facção, somos paulistas, somos brasileiros. E foi esse o significado maior dessa obra, é uma conquista coletiva. E quero também registrar, além dessa união fantástica,
a sensibilidade do governador Serra e a sensibilidade do governador Alckmin. E dizer como é duro fazer as coisas no Brasil. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que demora tanto? Essa obra aqui acho que uns 30 anos no mínimo, né? No mínimo 30 anos. Olha, o Brasil tem que descomplicar, porque senão ninguém aguenta. Os empresários aqui presentes que o digam. É quase impossível empreender no Brasil. É um emaranhado de leis, resoluções, portarias e coisas que o valham, que impedem as pessoas de trabalhar num tempo razoável. Num tempo razoável. Você, para obter uma licença para qualquer coisa aqui no Brasil, é um Deus nos acuda. Você, para abrir uma empresa, é um Deus nos acuda. E para fechar, então, é impossível. Fica para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, o fechamento da empresa. Então, nós precisamos desamarrar o Brasil. Eu quero até cumprimentar a presidenta Dilma, que está caminhando nessa direção. Está enfrentando o problema dos juros extorsivos que o Brasil pratica. Está enfrentando o problema da energia, que é 3 vezes mais cara do que no mundo. Está enfrentando o problema das telefônicas. Está enfrentando problemas que atravancam o desenvolvimento. E nós precisamos mais do que tudo, minha gente, de desenvolvimento. É verdade que a educação é prioritária. É verdade que sem educação nós jamais seremos o país que sonhamos ser. É verdade que a saúde é prioritária. Porque sem saúde o povo não é absolutamente nada. É verdade que a segurança é vital. Mas a maior verdade é que sem desenvolvimento nada disso é possível. É o emprego e a geração de renda que possibilita a saúde, a educação, a segurança e tudo mais que a população precisa. Então esta é, acima de tudo, uma obra que vai fomentar o desenvolvimento. Isso era um gargalo. Aliás, eu vou, dona Ana, fazer uma homenagem à senhora e à família. Eu acho que 99% dos empresários que estivessem aqui na situação que vocês estão, teriam se mudado. E mesma coisa vocês, porque essa estrada quase inviabiliza a atividade empresarial de vocês. Eu sei que vocês não se mudaram pelo amor que vocês têm a essa terra e a essa região. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. E por isso eu os homenageio. Porque é difícil o empresário colocar o coração acima da razão. E aqui a gente vê gente que fez isso. Mas que agora não vai precisar fazer mais. Agora pode pôr o coração junto com a razão. E aí vão crescer mais ainda, porque Deus vai abençoar. Por ter esperado, por ter lutado, por ter ajudado, por ter compreendido. E por ter, sobretudo, acreditado e incentivado. Nós, Dom Francisco, Dom Pedro, somos movidos, como todo ser humano em toda a sua atividade, pela motivação. O ser humano normalmente rende 30% do que pode. Se desmotivado, ele rende menos ainda. E se motivado, ele rende muito mais. E nós fomos motivados por vocês, que nos cobraram, que acreditaram em nós, que tiveram paciência. E hoje eu vou ligar para o governador e dizer: governador, mais uma vez obrigado de coração. Eu me sinto orgulhoso de ser deputado do Circuito das Águas, porque agora a nossa região se mostra reconhecida, afirmada na sua importância turística e na sua importância empresarial. E é assim, com esse espírito, que nós vamos continuar trabalhando, vencendo os obstáculos, superando as adversidades, inclusive as políticas, nos unindo e fazendo do Brasil um país melhor, mais justo, mais fraterno e mais humano. Um grande fraternal abraço a todos vocês. Terminada a solenidade, os discursos, estamos dando agora o início efetivo à reformulação e à
e a duplicação da rodovia João Beira, que liga Pedreira à cidade de Amparo. As máquinas estão se movimentando e os homens, os trabalhadores, realizando os primeiros trabalhos aqui de frente à chácara próxima ao bairro de Arcadas. Nesse momento, o deputado Barros Munhoz assume simbolicamente o volante do equipamento ao lado do prefeito Hamilton de Pedreira.